Você já parou para pensar que, enquanto você dorme, o mundo continua girando e o dinheiro de alguém continua crescendo, mas o seu está parado? A verdade é dura. Se você trabalha apenas pelo dinheiro, você é um escravo de luxo do seu próprio tempo. Enquanto você trocar horas por moedas, o seu teto será sempre baixo e a sua liberdade será apenas uma ilusão de final de semana. Por que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás do salário, mas nunca alcança a paz de ver o dinheiro trabalhando para elas? Escreva aqui nos comentários. Hoje, você controla o seu dinheiro ou o seu dinheiro controla cada decisão da sua vida? Seja honesto. O autoconhecimento é a chave da riqueza. Imagine o André. O André é o retrato da dedicação. Ele acorda cedo, chega antes de todos no escritório e é o último a sair. Ele é bom no que faz, mas sente que está correndo em uma esteira que nunca sai do lugar. No final do mês, depois de pagar o aluguel, as contas e o financiamento do carro que ele comprou para impressionar pessoas que ele nem gosta, o que sobra é apenas o suficiente para sobreviver até o próximo pagamento. Ele sente um nó no estômago toda vez que olha para o extrato bancário. Não é falta de esforço, é falta de estratégia. O André vive sob um estresse constante. Ele tem medo de ficar doente, medo de ser demitido, medo de que qualquer imprevisto destrua o castelo de cartas que é a sua vida financeira. Ele olha para os lados e vê pessoas que parecem ter sorte, pessoas que viajam, que investem, que falam uma segunda língua e que parecem ter acesso a um mundo de oportunidades que ele nem sabe como acessar. Ele se sente pequeno, limitado por uma fronteira invisível que o mantém preso à mediocridade do dia a dia. A frustração dele não é apenas financeira, é intelectual. Ele sente que o mundo está ficando grande demais e ele, cada vez mais isolado na sua própria bolha. A rotina do André é uma repetição exaustiva de tarefas que não o levam a lugar nenhum. Ele gasta o pouco tempo livre que tem em redes sociais, vendo a vida de outros decolar enquanto a dele permanece em modo de espera. Ele sabe que precisa mudar, sabe que precisa investir. Sabe que o inglês seria a chave para dobrar o seu salário e alcançar cargos internacionais. Mas ele sempre diz que está cansado demais para estudar, ou que investir é coisa de quem já é rico. Ele está no fundo de um poço de desculpas, onde a segurança parece mais importante do que a liberdade. André estava em uma livraria, buscando um refúgio do barulho da cidade, quando o destino o colocou frente a frente com o Sr. Thomas, um investidor que André admirava à distância pela sua elegância discreta e por transitar com naturalidade entre reuniões em São Paulo e conferências em Londres. O Sr. Thomas notou que André segurava um livro de finanças básicas com um olhar de completa confusão e cansaço. Ele se aproximou e, com a autoridade de quem já tinha vencido as mesmas batalhas, disse que o maior erro de quem quer ser rico é acreditar que a riqueza é feita apenas de números. A verdadeira riqueza, segundo ele, é feita de acesso e liberdade. E para ter acesso ao mundo, você precisa falar a língua do mundo. O mentor explicou que o dinheiro é como um exército. Se você o deixa parado, ele consome os seus recursos. Mas se você o envia para a batalha, ele traz prisioneiros e novas terras. O problema do André era que ele gastava todo o seu exército antes mesmo da guerra começar. O Sr. Thomas revelou que a estratégia secreta não era um investimento milagroso na bolsa, mas a construção de 2 ativos simultâneos: o seu capital financeiro e o seu capital intelectual. Ele desafiou André a perceber que, ao não falar inglês e não entender como o dinheiro global se move, ele estava se limitando a uma fração minúscula das oportunidades do planeta. Ele estava jogando um jogo pequeno enquanto o tabuleiro era imenso. A virada de chave aconteceu quando o mentor mostrou que aprender uma nova língua e aprender a investir
seguem a mesma lógica: a regra dos juros compostos. Se você aprende uma palavra nova por dia, ao final de um ano, você tem um vocabulário. Se você investe R$ 10 por dia, ao final de uma década, você tem um império. O segredo era parar de ver o estudo e o investimento como sacrifícios e passar a vê-los como passaportes. O Sr. Thomas disse que a pobreza é um estado de espírito que se cura com conhecimento e disciplina, e que o primeiro passo para o dinheiro trabalhar para você é você parar de trabalhar apenas para sobreviver e começar a trabalhar para aprender. André sentiu um frio na barriga ao perceber que sua zona de conforto era, na verdade, uma cela. Ele sempre achou que precisava de muito dinheiro para começar, mas entendeu que precisava de muito foco para não parar. O mentor o instruiu a não apenas guardar dinheiro, mas a investir na sua capacidade de gerar valor em escala global. Se você quer ganhar como os melhores do mundo, você precisa se comunicar com o mundo e pensar como os donos do mundo, disse o Sr. Thomas. Aquela conversa não foi apenas um conselho financeiro, foi um choque de realidade que desintegrou todas as desculpas que André vinha contando a si mesmo nos últimos 10 anos. André chegou em casa e, pela primeira vez em anos, não ligou a televisão para anestesiar o cansaço do dia. Ele sentou-se à mesa e abriu uma planilha que antes o assombrava, mas que agora parecia um mapa de tesouro. Ele aplicou a regra do pague-se primeiro, que o mentor havia ensinado. Antes de qualquer boleto, antes de qualquer prazer momentâneo, os primeiros 20% do seu salário seriam destinados ao André do futuro. Ele não começou investindo milhares de reais. Ele começou com o que tinha, mas com a disciplina de um soldado. Ele automatizou uma pequena transferência para uma corretora, e naquele momento, ele deixou de ser apenas um consumidor para se tornar um dono de ativos. O dinheiro, pela primeira vez na vida dele, tinha recebido uma ordem: trabalhe e se multiplique. Mas o plano de André ia além dos números na tela do computador. Ele entendeu que, se queria que seu dinheiro trabalhasse para ele em escala global, ele precisava falar a língua que move o capital do planeta. Ele criou o que chamou de imersão de 30 minutos. Todos os dias, no trajeto para o trabalho e antes de dormir, ele substituiu as músicas e as redes sociais por histórias em inglês. Ele começou com narrativas simples, focadas em finanças e desenvolvimento pessoal, treinando seu ouvido para a melodia da riqueza. Ele não tentava decorar regras gramaticais chatas. Ele absorvia o contexto, as frases prontas e a mentalidade dos grandes investidores enquanto aprendia o idioma de forma natural e intuitiva. A ação prática de André era baseada em um passo a passo milimétrico. Primeiro, a auditoria de drenos. Ele cortou cada gasto invisível que não trazia retorno, desde assinaturas que não usava até aquele café gourmet diário que, somado, era o preço de um curso internacional. Segundo, o estudo ativo. Enquanto ouvia as histórias em inglês, ele repetia as frases em voz alta, conectando o som ao significado, transformando o aprendizado em um hábito motor. Ele percebeu que o inglês não era uma matéria de escola, era uma ferramenta de poder. Terceiro, a reinvestimento da sabedoria. Cada centavo economizado nos cortes de gastos era direcionado para comprar livros e ativos que geravam dividendos. A rotina de André tornou-se um ritual de poder. Às 5 da manhã, enquanto a cidade ainda silenciava, ele já estava estudando o mercado financeiro, e ouvindo podcasts em inglês sobre estratégias de grandes CEOs. Ele percebeu que a sua produtividade no trabalho aumentou porque sua mente estava mais afiada, mais rápida e mais confiante. Ele parou de pedir permissão para crescer e começou a construir o seu próprio crescimento.
O cansaço que antes era de frustração, agora era o cansaço recompensador de quem está construindo um legado. Ele estava finalmente dominando a arte da riqueza, não por sorte, mas por uma engenharia diária de hábitos inegociáveis. O tempo passou, e o André, que vivia refém do calendário de pagamentos, foi substituído por um homem que o mundo agora reconhecia. A primeira grande mudança não foi o saldo na conta, mas a voz. Aquela barreira invisível do idioma, que antes o fazia se sentir um intruso em reuniões internacionais, simplesmente desmoronou. Através daquelas histórias diárias, o inglês deixou de ser um código indecifrável e se tornou sua segunda natureza. Quando surgiu uma vaga para um projeto de expansão na empresa, que exigia fluência e visão estratégica, André não sentiu medo. Ele levantou a mão e, pela primeira vez, sua fala era tão sólida quanto seus argumentos técnicos. Ele não apenas conseguiu a vaga. Ele se tornou a ponte entre a sede no Brasil e os investidores em Nova York. O resultado financeiro foi uma consequência inevitável da sua nova escala de valor. A promoção veio acompanhada de um bônus, que no passado André teria usado para trocar de carro ou comprar roupas de grife. Mas o novo André tinha outros planos. Ele pegou cada centavo daquele aumento e o enviou para o fronte de batalha, comprando cotas de empresas globais e fundos que pagavam dividendos em dólar. Ele olhava para o aplicativo do banco e via algo mágico acontecer. O dinheiro que ele investiu lá atrás agora gerava juros que pagavam a sua conta de luz, o seu mercado e o seu aluguel. Ele tinha alcançado o ponto de virada onde o seu esforço passivo era maior do que o seu custo de vida. Mas a maior transformação era a paz de espírito que transparecia em seus olhos. André não tinha mais aquele olhar assustado de quem teme o amanhã. Ele agora caminhava com a confiança de quem possui um patrimônio intelectual e financeiro que ninguém poderia tirar. Ele viajava a trabalho e, ao sentar em um lounge de aeroporto, conseguia conversar com investidores de qualquer parte do mundo, trocando ideias sobre mercados que ele agora dominava. Ele não era mais um espectador da riqueza alheia. Ele era um jogador ativo no tabuleiro global. Sua família, que antes se preocupava com a sua exaustão, agora celebrava a sua presença, pois ele tinha conquistado o que o dinheiro sozinho não compra: tempo de qualidade. Ele percebeu que dominar a arte da riqueza e o inglês eram faces da mesma moeda: a liberdade de escolha. Ele podia escolher onde trabalhar, com quem falar e como investir. Aquele pequeno hábito de 15 minutos de histórias e 20% de aporte mensal tinha se transformado em uma fortaleza inabalável. André olhava para trás e quase não reconhecia aquele homem que vivia de migalhas de atenção e de salários apertados. Ele tinha aprendido que a verdadeira segurança não vem de um emprego, mas da sua capacidade de gerar riqueza em qualquer lugar do planeta. Ele não estava apenas sobrevivendo. Ele estava, finalmente, vivendo em seus próprios termos. Agora eu te pergunto: até quando você vai aceitar viver em um mundo limitado apenas pelo que você entende hoje? A história do André não é sobre sorte. É sobre uma escolha que você também pode fazer agora. O muro que separa a sua vida atual da liberdade que você tanto deseja tem 2 tijolos principais: o que você faz com o seu dinheiro e a língua que você escolhe falar com o mundo. Se você continua ignorando o poder dos juros compostos e se recusa a dominar o idioma que abre as portas das maiores oportunidades do planeta, você está escolhendo, conscientemente, ficar para trás. O mundo não espera por quem está cansado. O mundo recompensa quem decide se preparar, enquanto todos os outros estão apenas se distraindo. Eu quero que você tome uma decisão prática hoje. Não saia deste vídeo apenas com uma sensação de motivação passageira.
Escolha um valor, por menor que seja, e faça o seu primeiro investimento em um ativo que te gere renda. E, ao mesmo tempo, comprometa-se com a sua mente. Comece hoje a ouvir histórias, a treinar o seu ouvido e a tratar o inglês não como um fardo, mas como a chave mestra da sua conta bancária. Se você está pronto para deixar de ser um escravo do salário e se tornar um mestre da própria riqueza, escreva aqui nos comentários: eu domino o meu dinheiro e conquisto o mundo. Esse é o seu compromisso público com a sua nova realidade. Se este vídeo abriu seus olhos para uma perspectiva que você ainda não tinha enxergado, deixe o seu like e compartilhe com aquela pessoa que trabalha duro, mas sente que o dinheiro nunca rende. Ao se inscrever neste canal, você está escolhendo estar perto de quem pensa grande e de quem entende que a educação e o investimento são os únicos caminhos reais para a liberdade. Não deixe que a rotina engula os seus sonhos mais uma vez. O cronômetro da sua liberdade começou a rodar no momento em que você deu o primeiro play neste vídeo. Lembre-se, o dinheiro é um mestre terrível, mas um servo extraordinário. Aprenda a dar as ordens certas a ele e aprenda a falar a língua de quem já chegou lá. A sua vida de abundância não está no futuro, ela está na disciplina do seu presente. O tabuleiro está montado e as regras foram reveladas. Agora, a jogada é sua. Vá lá, faça o seu dinheiro trabalhar para você. Domine a arte da riqueza e nunca mais deixe que uma fronteira ou um idioma limitem o tamanho do seu sucesso. A gente se vê no topo do mundo.